Muito bem, antes de qualquer coisa, é importante deixar aqui um aviso. Pode ser que no decorrer desse vídeo você ouça o barulho de um cortador de grama, mas é porque estão cortando a grama aqui do condomínio e eu não posso ir lá e falar para o pessoal que está trabalhando parar de trabalhar para eu gravar meu vídeo, né? Então, espero que isso não incomode muito vocês. Mesmo porque dependendo do tamanho do barulho eu não consigo tirar na edição, mas enfim, faz parte do show que é viver em uma cidade relativamente grande. Mas enfim, aproveitando que esse vídeo muito provavelmente vai sair em uma sexta-feira 13, se tudo der certo, eu resolvi falar aqui de 13 poemas tenebrosos, que é um adjetivo que eu acho melhor do que poemas de horror ou poemas de terror, para abarcar o que esses poemas são de fato. Isso porque nem todos eles têm como objetivo principal assustar o leitor, ainda que, isto sim, em todos eles se observe uma certa tendência a mobilizar imagens tétricas, penumbrosas, sombrias, etc e tal. Daí eu ter optado por falar em 13 poemas tenebrosos, ao invés de usar locuções como 13 poemas de horror ou de terror, enfim. Então, feito esse parêntese inicial, em 13º lugar eu coloquei um poema do Afonso Celso, que foi um escritor brasileiro da virada do século XIX para o século XX, que em 1902 publica o poema intitulado Fantasmas, que eu tenho aqui neste Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, que foi lançado há alguns anos pela Darkside e que já apareceu aqui em vários outros vídeos deste mesmo tipo. E eu inicio essa lista de 13 poemas tenebrosos com este texto, porque nele existe uma certa provocação quanto ao modo como, ou aos diferentes modos como as pessoas lidam com o sobrenatural. Há, por exemplo, quem acredite piamente na existência de fantasmas, assim como há também aqueles que acham que esse tipo de visagem não passa de crendice popular ou coisa parecida, e é justamente sobre isso que fala esse poema, e na verdade os fantasmas dos quais fala este eu lírico são fantasmas de outra ordem, são fantasmas que, apesar de assombrarem esse eu lírico, têm uma existência muito menos sobrenatural quando nós olhamos para eles em um segundo momento. Mas enfim, então em 13º lugar fica aqui o Fantasmas do Afonso Celso. E aí os próximos 4 poemas, que ocupam então o 12º, 11º, 10º e 9º lugares aqui nessa lista, foram escritos por autores italianos do século XIX e que são inseridos em um tipo de literatura chamada scapigliata, ou algo que o vale. Eu vou deixar aqui na tela para que você veja. E pelo que eu pude entender, essa literatura scapigliata não chega a ser um movimento literário organizado como uma escola, um período ou uma geração. Na verdade, esse tipo de literatura foi escrito por autores jovens, geralmente tidos como rebeldes e boêmios, o que me fez lembrar um pouco dos ultrarromânticos brasileiros lá do século XIX, muito embora a Scapigliata não seja um tipo de romantismo, apesar de ter alguma influência lá do Lord Byron. E esse tipo de literatura Scapigliata também, então, não é nem romântica, nem decadentista, não se trata propriamente de literatura gótica, mas pode-se dizer, para simplificar bastante as coisas, que esse tipo de literatura produzida por esses jovens italianos do século XIX fica na encruzilhada de todas essas outras estéticas que eu mencionei até agora. Para você saber um pouco mais sobre esse estilo literário, digamos assim, eu recomendo fortemente que você leia os paratextos aqui deste Contos Fantásticos do Higino Ugo Tarchetti, que é um livro que foi
lançado há alguns anos a partir de uma parceria entre o Sebo Clepsydra e a editora Ex Machina. Aqui, nessa edição, há alguns contos, há alguns poemas, que inclusive alguns deles eu vou mencionar aqui para vocês agora, e há também alguns paratextos que explicam todo esse contexto que eu acho muito particular da Itália do século XIX. Eu não sou especialista nessa área, e que eu acho que, enfim, vale muito a pena conhecer esse movimento, nem que seja a partir dessas reflexões teóricas aqui, desses textos literários que nós temos como exemplo aqui neste livro. Mas, enfim, em 12º lugar nessa minha lista, eu coloquei um poema chamado Prelúdio, que foi publicado em 1864, em um livro chamado Penumbras, que foi escrito pelo Emílio Praga. E esse é um poema muito interessante para apresentar essa literatura scapigliata, porque esse poema funciona quase como uma arte poética desse tipo de literatura, já que o eu lírico diz o seguinte entre as páginas 133 e 134: canto litanias do mártir e do ímpio, canto os amores dos 7 pecados que estão em meu cor como em um templo ajoelhados. Canto a embriaguez dos banhos de mar e o ideal que na lama padece. Não zombes, irmão, do meu sussurrar, se isso me entristece. E aí o poema continua. Mas veja, aqui nós já temos essa ideia de um eu lírico que canta coisas não propriamente solares, como soía acontecer na literatura clássica, por exemplo. Né? Aqui já há essa guinada para um olhar mais sombrio, mais penumbroso, referente àquilo que será cantado pelo poeta. Em 11º lugar nessa minha lista, eu coloquei um poema chamado Lição de Anatomia, que foi publicado em 1877 por um outro autor dessa mesma trupe, aí, desse mesmo grupo, que é o Arrigo Boito, ou algo que o valha. E esse poema, que se chama Lição de Anatomia, foi publicado então em 1877 em um livro chamado Livro dos Versos. Como o título desse poema sugere, nele nós temos a descrição de uma aula de anatomia, o que permite ao autor se colocar no meio do caminho entre o ceticismo do aluno que está ali na faculdade analisando o corpo humano e, por outro lado, a superstição de um ser humano que está diante de um cadáver. Né? Então, existe aqui esse entrelugar no que se refere ao modo como o eu lírico se coloca diante dessa encruzilhada entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, é um poema bastante interessante. Ele tem um caráter um pouco narrativo também, que chama muito a atenção, mas, enfim, em 10º lugar, eu coloquei um poema, que é um poema aqui do Higínio Ugo Tarquetti, que é o autor central aqui deste livro. Trata-se de um poema chamado Tinha Marcado o Encontro no Cemitério, que foi publicado originalmente em 1879, e nele nós temos um evento que é muito frequente em causos, em contos e em poemas de horror, que é esse evento de alguém que marca o encontro com uma pessoa que, na verdade, é um fantasma, que, na verdade, já morreu. E apesar de ser um poema bastante curto, ele tem apenas 2 estrofes, ele trabalha de uma maneira muito interessante essa relação entre o eu lírico e essa moça com quem ele marca o tal encontro no cemitério, que, aliás, é uma imagem que vai voltar em algum momento do futuro dessa mesma lista. Bom, em 9º lugar, finalizando então este momento de literatura italiana scapigliata aqui nessa minha lista de indicações, eu coloquei um poema do Ferdinando Fontana, que foi publicado em 1877 em um livro chamado Poesias e Novelas em Versos, e o nome deste poema é O Dia dos Mortos. Até por ser o mais longo dessa série aqui que eu indiquei para vocês, junto lá com Lição de Anatomia,
O Dia dos Mortos é, dessa minha seleção, o texto que tem o maior número de imagens ligadas àquilo que eu imagino, já que eu não sou especialista, né, que seja a tal literatura escapigliata. E aí eu vou ler só a primeira estrofe do poema aqui, que está na página 135 do livro. Nela se diz o seguinte: hoje o calendário marca o Dia dos Mortos, o dia em que esqueletos têm místicos confortos e eu, seguindo o povo, preso em delírio. Me encontro no cemitério, nas campas a vagar. Aqui, entre as mudas lágrimas daquelas mães dolentes, entre os hipócritas gemidos dos herdeiros e parentes, entre as flores que aguirlandam as campas reluzentes, revisando os semblantes, começo a meditar. E aí o poema avança nessa meditação do eu lírico. Então, fica aqui a indicação deste livro, que, apesar de ser um livro de contos, no final tem esse apanhado da poesia escapigliata. Já nos 3 poemas que se seguem agora, e que ocupam então o 8º, 7º e o 6º lugar na lista, esses 3 poemas têm em comum o fato de, em todos eles, haver um caráter narrativo bastante acentuado, lembrando inclusive aquelas baladas medievais que, apesar de serem escritas em verso, quase sempre tinham também esse caráter um tanto quanto narrativo. E aí, em 8º lugar aqui nessa lista, já anunciando o meu prometido vídeo teórico sobre a figura dos lobisomens, eu coloquei um poema sem título que foi publicado em um livro chamado Aspectos Folclóricos Catarinenses, que foi organizado por um sujeito chamado Walter Piazza. Mas eu entrei em contato com este poema ao lê-lo aqui neste Lobisomem, Assombração e Realidade, que é um livro da Maria do Rosário de Souza Tavares de Lima. Enfim, eu não sei se é fácil de encontrar este livro aqui, mas é um livro muito interessante se você tem curiosidade por esse aspecto mais folclórico da imagem do lobisomem. Mas enfim, esse poema aqui que eu vou ler para vocês, um trecho agora, ele é composto por 12 estrofes de 6 versos que tem uma dicção bastante ligada a um regionalismo do começo do século XX, quando os autores tentavam emular aquilo que seria o sotaque dos chamados caipiras. E aí no início, esse poema aqui ele se divide basicamente em 2 partes. No início, há uma breve descrição da lenda do lobisomem em uma determinada localidade, e aí depois o eu lírico conta um caos que aconteceu com ele e que envolve o avistamento, o possível avistamento de um lobisomem, e aí eu vou ler as estrofes de 5 a 8 que estão entre as páginas 63 e 74 aqui do meu livro. Então é dito o seguinte: contando um pouco desta história, vi este monstro aqui no sertão. Não sei se morto ou vivo, só sei que horrível visão. Estava em um cemitério, sexta-feira da paixão. Eu fui pagar a promessa, que há muitos anos devia. Ir a um cemitério em horas mortas, quando todo o povo já dormia, e sem ouvir o cantar do galo, perguntar ao morto o que queria. O povo já me prevenira uns quantos dias atrás, que nessas encruzilhadas transitava o pé redondo Satanás, que por estes lados à noite ninguém podia caminhar em paz. Eu devia essa promessa e só tinha que pagar, por mais que custasse a vida, para Deus não me castigar, ir sozinho ao cemitério, chamar mortos e ouvir eles falar. E aí o poema avança para você saber de como foi esse encontro do eu lírico com o tal do lobisomem. Durante esse pagamento da promessa, você terá de ler o poema que está aqui neste Lobisomem, Assombração e Realidade. Aí, em 7º lugar, nessas minhas indicações, eu coloquei um poema chamado Alonso o Bravo e Imógene a Justa. Esse poema faz parte de um dos romances mais importantes da literatura gótica, que é aqui O Monge,
que foi publicado em 1796 pelo Matthew Lewis. Eu não sei se é fácil de encontrar este livro aqui em português, mesmo porque eu o tenho aqui em inglês. Mas enfim, aqui nós temos vários. Existe uma história central que acompanha o monge do título, que é um homem que vai caindo em tentação, digamos assim, para simplificar bastante a coisa, e conforme nós acompanhamos essa história central, há várias outras que gravitam em torno desse personagem, ou às vezes nem em torno dele, mas que aparecem aqui de vez em quando, e há também a inserção de vários poemas, dentre os quais está esse Alonso Bravo e Imógene a Justa. E esse poema fala desse casal formado pelos personagens títulos, Alonso, que é um guerreiro que tem de partir para a guerra, e por isso mesmo ele está muito preocupado com a possibilidade de que outro homem ocupe o seu lugar, e a Imógene, que por sua vez é uma jovem donzela, que promete ao seu amado que isso não vai, que ele não será substituído em hipótese alguma. E não só isso, a Imógene está tão certa do que diz que ela promete o seguinte, ela fala para ele, olha, se eu quebrar a minha promessa de fidelidade a você, Alonso, mesmo que você morra na guerra, então seu fantasma pode voltar e me levar para o mundo dos mortos, e aí é claro que isso vai ter um fim tenebroso, que eu não direi aqui, porque para você saber como esse imbróglio poético barra narrativo termina, você terá de ler aqui o poema. Bom, em sexto lugar, eu coloquei um poema do Alexandre Herculano, que foi publicado pela primeira vez em 1838, e o nome desse poema é A Noiva do Sepulcro, que faz lembrar bastante lá o tinham marcado o encontro no cemitério do Tarquete. Eu tenho este poema do Alexandre Herculano aqui no Florilégio Macabro, o gótico, o horror e o terrífico na literatura portuguesa, que é um livro que foi lançado bastante recentemente pela editora Ex Machina. Então, enfim, fica aqui a sugestão. Esse poema me lembrou bastante de um outro texto do Alexandre Herculano, que é o A Dama Pé de Cabra, que eu já falei em algum momento do passado aqui. E uma coisa interessante é que o A Dama Pé de Cabra, que é um dos meus textos favoritos da literatura portuguesa, também está presente aqui. Então aqui você pode entrar em contato com esses dois textos, porque quando eu falei da Dama Pé de Cabra, eu falei a partir dessa minha edição aqui, que é uma edição portuguesa, já bem velhinha, enfim. E agora nós temos aqui uma edição publicada no Brasil, muito bonita, por sinal. E aqui você encontra não só a Dama Pé de Cabra, como também o poema que ocupa o sexto lugar nessa lista, que é A Noiva do Sepulcro. E aí eu acabei relacionando esses dois textos porque aqui no poema nós temos a história de um nobre que durante uma caçada encontra uma mulher misteriosa vagando pela floresta e esse nobre acaba se apaixonando perdidamente por essa moça, por essa donzela misteriosa. Lá na Dama Pé de Cabra, aquela donzela misteriosa faz o nobre prometer que nunca mais vai dizer o nome de Deus, nem se benzer, nem coisa do tipo. Aqui, em A Noiva do Sepulcro, essa donzela misteriosa vagando pela floresta marca um próximo encontro com esse nobre, e esse encontro acontecerá em um cemitério, só que tem um problema. Esse nobre em questão já se relaciona com uma outra moça, e aí para você saber como ele lidará com este impasse, você terá de ler o poema, que é muito interessante, diga-se de passagem, porque o Alexandre Herculano sabia muito bem conduzir uma narrativa mesmo que em versos. Bom, no quinto lugar aqui nessa minha lista, eu coloquei um poema do Cruz e Souza, que foi publicado em 1900, e o nome desse poema é Pressago, ou Algo que o Valha, que é uma outra palavra para presságio, né? Veja, o Cruz e Souza ele foi um dos grandes nomes do simbolismo no Brasil, e por isso mesmo esse poema tem vários recursos sonoros muito interessantes, como é o caso, por exemplo, do fato desse poema ter sido escrito
em dísticos rimados com 7 sílabas poéticas, ou seja, todas as estrofes têm dois versos e cada verso tem 7 sílabas. E o que nós temos aqui, então, neste poema, que ocupa o quinto lugar na lista, é a descrição de uma cena tenebrosa que acontece depois da última badalada da meia-noite, quando seres noturnos e macabros passam a vagar entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E aí, na página 86, nós temos um trecho muito interessante do poema que diz o seguinte: do céu no estrelado luxo passa o fantasma de um bruxo, no mar tenebroso e tetro vaga de um náufrago o espectro. Como fantásticos signos erram demônios malignos, na brancura das ossadas gemem as almas penadas. Lobisomens, feiticeiras gargalham no luar das eiras. Os vultos dos enforcados uivam nos ventos irados. Os sinos das torres frias soluçam hipocondrias. Luxúrias de virgens mortas das tumbas rasgam as portas. Andam torvos pesadelos arrepiando os cabelos. Coalha nos lodos abjetos o sangue roxo dos fetos. E aí o poema avança, então fica aqui em quinto lugar. Em quarto lugar, eu coloquei um poema do Lúcio Cardoso, que foi publicado no primeiro livro de poemas do Lúcio, que é um livro de 1941 chamado Poesias. E o nome desse poema é A Chama Noturna. O Lúcio Cardoso tem uma coisa muito interessante na literatura dele, que desde o início, desde lá de Maleita, existe uma dicção sombria em vários trechos, existe assim uma propensão ao grotesco em várias das descrições feitas pelo Lúcio Cardoso, tanto no campo da prosa quanto no campo da poesia, e isso também se estende até a produção teatral do Lúcio Cardoso, quando a gente pensa em peças como, por exemplo, O Homem Pálido. Mas, enfim, pensando na organização dos poemas aqui nessa lista, e pensando nessa organização como uma crescente assombrada, né, no sentido de que eu começo com um poema que apenas sugere a possibilidade da existência de fantasmas, e aí eu vou me aproximando cada vez mais de uma realidade na qual os fantasmas existem de fato. Pensando nessa estrutura dessa minha fala, esse poema aqui está meio deslocado porque ele não fala propriamente de almas penadas ou coisa do tipo, mas ele mobiliza tão bem essas imagens tenebrosas e penumbrosas que eu não pude evitar de deixá-lo aqui no quarto lugar dessa lista. E aí, neste caso, eu vou ler o poema todo, que diz o seguinte. Assim, eu tenho esse poema aqui na Poesia Completa do Lúcio Cardoso, organizada pelo Ézio Macedo Ribeiro, e o poema está entre as páginas 215 e 216. Nele se lê o seguinte: a treva é como o sangue que escorre da noite, sangue denso que cerra as pálpebras das rosas e rola pesadamente na terra adormecida. Meus lábios procuram restos perdidos do dia que se foi. Lembro-me que o sol ainda hoje cintilou e que da terra desprendeu-se como um incenso o odor do musgo. Mas eis que tateio a escuridão gelada e a noite freme ao contato dos meus dedos. As rosas ardentes dos jardins estão sofrendo. Eu sinto, eu sei, eu juro que as rosas estão morrendo, pois todo o ar se dilui no perfume invisível que sobe como um apelo das suas bocas sangrentas. E a treva é como o sangue que escorre. Meus olhos nas asas do minuto que desliza descem à essência da própria solidão e vejo a pétalas mortas pelo desespero o desamparo do homem que dorme com a face agasalhada na sombra. Pois ele não sente a profundeza dolorosa dessa treva que escorre da noite como sangue espesso, nem sente onde terminam os seus limites, nem vê a solidão crescendo como a bruma dos vales, o aniquilamento pesando, ameaçando a criação inteira. Então veja que é um poema que trabalha com todas essas imagens penumbrosas que, de uma maneira ou de outra, já estavam presentes nos outros poemas que compõem essa minha lista de indicações aqui. Em terceiro lugar,
eu coloquei um autor que eu acho que ele já foi até citado aqui nessa lista, porque é um autor meio incontornável quando a gente está falando desse tipo de poema penumbroso, tenebroso, que é o Lord Byron, que publica em 1816, o famoso Ano Sem Verão, um poema chamado Trevas. E aí, quando eu falei, né, dos quatro poetas italianos lá da Scapigliata, eu falei que eles têm algo de byroniano, tal qual os nossos ultrarromânticos, e de certo modo toda uma tradição da poesia tétrica é muito devedora do Lord Byron, e eu até poderia ter colocado aqui os versos inscritos numa taça feita de crânio humano, mas me parece que as imagens quase apocalípticas aqui de Trevas são mais adequadas a essa mesma tradição byroniana e ao propósito desse vídeo, porque aqui nesse poema nós temos um eu lírico que desperta de um sonho dantesco, de um sonho apocalíptico. E aí eu vou ler aqui um trecho do poema. Esse trecho que eu vou ler está na página 99 aqui, dessa edição, né, que saiu pela Edra, do livro Poemas em edição bilíngue. Mas enfim, então, na página 99, se lê o seguinte: a Terra era uma ideia só, e era a de morte, imediata e inglória. E se cevava o mal da fome em todas as entranhas. E morriam os homens, insepultos sua carne e seus ossos. Os magros pelos magros eram devorados. Os cães salteavam os seus donos, exceto um que se mantinha fiel a um corpo e conservava em guarda as bestas e aves e os famintos homens, até a fome os levar, ou os que caíam mortos atraírem seus dentes. Ele não comia, mas com um gemido comovente longo e um grito rápido e desolado, e relambendo a mão que já não agradava em paga, ele morreu. E aí o texto avança. Bom, em segundo lugar nessa lista está um autor assim meio óbvio, mas também inescapável, tão inescapável quanto o Lord Byron, pelo menos na minha cabeça, em se tratando de uma lista de indicações da natureza desta daqui. E o autor em questão é o Edgar Allan Poe, claro, que comparece aqui com um poema de 1845 chamado A Cidade no Mar. Fui óbvio ao falar do Poe, com certeza, e por isso mesmo resolvi não ser óbvio ao quadrado e indicar aqui o Corvo, que é um poema que certamente você conhece. Então resolvi falar aqui desse A Cidade no Mar, que é um poema que pelo menos eu acho que ele não é tão conhecido assim aqui no Brasil. Eu nunca ouvi em nenhuma lista de indicações de textos do Edgar Allan Poe, por isso eu coloco ele aqui representando esse autor, e também porque nesse texto, nesse poema, nós temos a descrição de uma cidade que foi edificada pela própria morte, que reina absoluta nessa região. E o que eu acho interessante nesse poema são as descrições que o eu lírico faz de coisas que teoricamente seriam indescritíveis, já que logo na primeira estrofe nos é dito que as edificações dessa cidade da morte não se pareciam em nada com construções humanas. E essa contradição que deriva dessa tentativa de descrever algo indescritível sempre me faz lembrar dos horrores cósmicos lá do H.P. Lovecraft. Então, enfim, é bastante interessante pensar nesse poema aqui como algo que depois apontaria ali para aquele outro autor tão importante para o horror, né? E em primeiro lugar, eu coloquei um poema de 1857, que está lá no As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, e eu estou falando aqui de As Litanias de Satã. E em meio a todas as polêmicas envolvendo a publicação das Flores do Mal, de modo geral, né, que teve vários poemas censurados, me parece que As Litanias de Satã permanece até hoje
como sendo um texto bastante ousado, bastante arrojado, justamente por subverter a liturgia cristã, já que o eu lírico faz essa ladainha que ele dirige não a Deus, mas ao próprio Satanás, que é visto aqui como o padroeiro dos revoltados, dos oprimidos, dos humilhados e dos ofendidos. E aí eu vou ler aqui esse poema para poder encerrar o vídeo. E aí, é claro, né, como eu disse, o poema ele subverte a, a liturgia cristã, ele tem um ar de oração, de ladainha. Então pode ser que algumas pessoas se ofendam com esse trecho do vídeo. Se esse for o seu caso, me desculpe, já pode encerrar por aqui. Fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e etc e tal. Agora, daqui para frente você prossegue por sua conta e risco. Tá? Geralmente, quando a gente pensa nas litanias de Satã, suprime-se quase sempre a oração final, que eu acho que arremata muito bem tudo aquilo que esse texto propõe como rebeldia, que esse texto propõe como provocação. Eu acho que essa é a principal palavra, provocação. Então, o poema diz o seguinte: Ó tu, o anjo mais belo e sábio entre teus pares, Deus que a sorte traiu e expulsou dos altares, tem piedade, ó Satã, de minha atroz miséria. Ó príncipe do exílio, a quem fizeram mal, e que vencido sempre te ergues mais triunfal, tem piedade, ó Satã, da minha atroz miséria. Tu, que vês tudo, ó rei das trevas soberanas, charlatão familiar das angústias humanas, tem piedade, ó Satã, da minha atroz miséria. Tu, que mesmo ao leproso e ao pária, se preciso, ensinas por amor o amor do paraíso, tem piedade, ó Satã, da minha atroz miséria. Tu que da morte tua amiga e fiel amante engendraste a esperança, a louca fascinante, tem piedade, ó Satã, da minha atroz miséria. Tu que dás ao proscrito esse alto e calmo olhar, que leva o povo ao pé da forca a desvairar, tem piedade, ó Satã, da minha atroz miséria. Tu que bem sabes em que terras invejosas o Deus ciumento esconde as pedras mais preciosas, tem piedade, ó Satã, da minha atroz miséria. Tu cujo olhar desvela os fundos arsenais, onde sepulto dorme o povo dos metais, tem piedade, ó Satã, da minha atroz miséria. Tu cuja larga mão oculta os precipícios ao sonâmbulo a errar no alto dos edifícios, tem piedade, ó Satã, da minha atroz miséria. Tu que magicamente amacia os ossos do ébrio tardio que um tropel fez em destroços, tem piedade, ó Satã, da minha atroz miséria. Tu que infundes no olhar e na alma das donzelas o amor aos trapos e a paixão pelas mazelas, tem piedade, ó Satã, de minha atroz miséria. Bastão do desterrado, archote do inventor, confessor do enforcado e do conspirador, tem piedade, ó Satã, da minha atroz miséria. Pai adotivo dos que em cólera sombria o Deus Padre baniu do Éden terrestre um dia, tem piedade, ó Satã, da minha atroz miséria. Glória e louvor a ti, Satã, lá nas alturas do céu onde reinaste, nas furnas escuras do inferno onde vencido sonhas silencioso. Sob a árvore da ciência, um dia que o repouso minha alma encontra em ti, quando na tua testa seus ramos expandir, qual no templo em festa. E aí o poema acaba com esta oração, e aí eu aproveito para encerrar também esta minha lista de indicações de poemas tenebrosos para essa sexta-feira 13. E é isso, deixarei na descrição o link para outras falas que eu fui mencionando aqui ao longo dessas indicações, e constará também na descrição o link para o perfil no Apoia-se. Então, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio, também com as recompensas
equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente. É só vir e mostrar para o algoritmo dessa plataforma que meu trabalho é relevante de algum modo. Então, curta o vídeo, compartilhe, comente, etc. e tal. Eu só posso vir aqui e ler uma ladainha satânica e indicar poemas tenebrosos e penumbrosos, porque há quem contribua para este meu trabalho, seja essa uma contribuição financeira, seja ela algorítmica, e em ambos os casos fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.